Bem-vindo ao tutorial de otimização de contas do AdWords, dos cursos online AdWords. Nosso objetivo é transmitir a você os conhecimentos e técnicas necessários para fazer mudanças que melhorem a eficácia e o ROI das campanhas de seus clientes. Em primeiro lugar, vamos apresentar a abordagem recomendada à otimização e discutir a estrutura de conta ideal. Depois, vamos detalhar algumas técnicas de otimização de definições de campanha, bem como de otimização de palavras-chave. Finalmente, veremos como aproveitar seus anúncios de texto ao máximo. Vamos então começar com a estrutura de conta. Otimização é o processo em que fazemos mudanças em uma conta para melhorar seu desempenho geral. A otimização é um processo cíclico que começa pela definição clara dos objetivos de publicidade de uma campanha AdWords. A partir daí, é importante analisar a estrutura da conta para garantir que as campanhas e grupos de anúncios estejam alinhados com o website anunciado e que sejam relevantes para o produto ou serviço promovido. As palavras-chave escolhidas devem ser verificadas para garantir que sejam relevantes, rentáveis e segmentadas. Textos de anúncios claros e atraentes que estimulem a ação aumentarão a taxa de cliques dos anúncios. E, por fim, deve-se fazer um acompanhamento eficaz das conversões online. Nesta sessão, mostraremos como campanhas bem estruturadas por tema ou produto trazem benefícios além da facilidade de gerenciamento e organização. Campanhas bem estruturadas também têm conjuntos de anúncios e de palavras-chave diretamente relacionados. Isso ajuda a otimizar o índice de qualidade, o que, por sua vez, mantém os custos baixos. Uma boa estrutura de campanha ainda permite aumentar a relevância e, assim, a eficácia de seus anúncios para as pesquisas de usuários do Google. Determinar quais os anúncios com mais conversões e tráfego. Fazer e gerenciar mudanças na conta mais facilmente. Ter melhor controle sobre o orçamento e os custos. Localizar facilmente palavras-chave específicas. Tenha estas estratégias em mente quando for organizar sua conta. Organize suas campanhas por tópico. Uma campanha bem estruturada consiste em grupos de anúncios com temas bem definidos, centrados apenas num produto ou serviço. Crie campanhas separadas para cada linha de produtos, marca ou tipo de serviço. Cada grupo de anúncios deve conter palavras-chave específicas e textos diretamente relacionados com esse produto, marca ou serviço. Isso vai aumentar sensivelmente a relevância de seus anúncios para as pesquisas dos usuários do Google. Segmente os idiomas e localizações corretos. Uma campanha rentável escolhe cuidadosamente o local que segmenta. Defina os locais mais rentáveis para a empresa de seu cliente e invista nessas áreas. Crie grupos de anúncios bem específicos. A criação de grupos de anúncios centrados em produtos específicos produz uma CTR mais elevada. Textos de anúncio com conteúdo altamente relevante, acionados por palavras-chave especificamente segmentadas, têm maior probabilidade de produzir conversões. Evite palavras-chave duplicadas entre grupos de anúncios. Certifique-se de que as listas de palavras-chave de cada grupo de anúncios sejam mutuamente exclusivas. Assim, você terá controle sobre qual anúncio de texto é acionado por cada uma das palavras-chave. Uma boa regra geral para criar uma estrutura de campanha eficaz é refletir a estrutura do website. Existem várias maneiras de planejar campanhas e seus grupos de anúncios. Eis algumas formas comuns de estruturar uma conta. Por produtos e serviços. Criar campanhas e grupos de anúncios em torno de temas gera palavras-chave e anúncios de texto diretamente relacionados a um produto ou serviço e ao seu website. Por temas ou funções. Uma empresa que ofereça poucos produtos ou serviços pode configurar campanhas e grupos de anúncios separados para promover o mesmo produto para várias necessidades. Por exemplo, uma empresa de eventos pode executar campanhas ou grupos de anúncios diferentes para casamentos, eventos de empresas e aniversários. Dessa forma, as palavras-chave e o texto do anúncio podem ser bastante específicos e relevantes para o que um cliente em potencial procura. Por websites. Todos os anúncios de um grupo de anúncios devem promover o mesmo website. Para anunciantes que promovam várias empresas e websites, como franqueados ou agências, cada empresa ou website deve ter a sua própria campanha, ou talvez uma conta separada.
Agora, vamos discutir como otimizar as definições de campanha. Nesta sessão, apresentaremos técnicas úteis para o ajudar a otimizar as suas contas. Desempenho e orçamento. Um dos motivos mais comuns para criar campanhas separadas em sua conta é a definição de orçamentos diários diferentes. Assim, você pode aumentar o orçamento dos produtos que vendam melhor ou que sejam mais rentáveis. Ao identificar as palavras-chave de melhor desempenho, colocando-as em campanhas separadas, você aumenta as chances para que elas tenham orçamento suficiente para atingir os melhores resultados. Isso também permite que você utilize seu orçamento de forma mais estratégica, ao evitar que quaisquer palavras-chave de tráfego elevado utilizem todo o seu orçamento diário. Você pode criar grupos de anúncios separados, sempre que quiser definir CPCs máximos diferentes para palavras-chave que sejam muito competitivas ou que gerem menos conversões. Localização geográfica. Se sua empresa opera em diversas áreas, você poderá criar uma campanha diferente para cada uma delas. Por exemplo, um anunciante que vende vinhos na França e cangurus de pelúcia na Austrália poderá criar campanhas que segmentem cada país individualmente. Para contas de vários países, cada campanha deve ser adaptada para o idioma local e deve destacar os serviços disponíveis nesse país. Se estiver fazendo uma promoção em uma cidade específica, você poderá criar uma campanha que segmente apenas essa cidade. Segmentação. Você poderá criar campanhas separadas que foquem na rede de display e de pesquisa. Uma campanha de visualização separada permite que você utilize definições mais eficazes para a visualização do que para a pesquisa. Branding. Para aumentar a percepção de um termo particular da marca, considere dedicar um grupo de anúncios especificamente para promover esse termo. A criação de novos grupos de anúncios para períodos de vendas mais elevadas também aumentará a probabilidade de cliques. Existem 3 opções importantes que não podem ser esquecidas quando se otimiza a estratégia de lances. Em primeiro lugar, o aumento do CPC máximo pode aumentar o número de impressões de um anúncio, tornando-o mais competitivo no leilão. Para contas pequenas, utilize o otimizador de orçamento para automatizar seus lances. Considere a utilização de lances de custo preferido, em que nosso sistema gerencia seus lances para atingir um CPC médio definido anteriormente. E por fim, você pode maximizar o seu ROI ao analisar os horários de pico nas conversões de sua conta e ao programar seus anúncios para que apareçam somente nas horas em que as conversões são mais prováveis. Avançamos agora para a análise de listas de palavras-chave eficazes. A primeira coisa a se fazer ao otimizar palavras-chave é filtrar as que tenham baixo desempenho. Verifique quais palavras-chave têm um CTR baixo ou um custo elevado com receita baixa. As palavras-chave com poucas impressões e fraco índice de qualidade também devem ser consideradas. A remoção das palavras-chave com baixo desempenho não é a única opção. Reduzir o seu lance e mudá-las para outro grupo de anúncios mais relevante pode melhorar o desempenho geral da campanha. Consulte o separador Palavras-chave na página Campanhas para ver estatísticas de desempenho e fazer alterações. Identifique as palavras-chave com bom desempenho usando os mesmos critérios apresentados no slide anterior. Invista nessas palavras-chave, assegurando que seus lances sejam suficientemente elevados, que estejam num grupo de anúncios com estrutura bem definida e não tenham limitações de orçamento que possam fazer com que seu anúncio não apareça nas horas em que há potencial para conversões. Lembre-se, utilize o separador Palavras-chave. Se uma determinada palavra-chave tem um bom desempenho, adicione variações dessa palavra-chave. Por exemplo, se a palavra-chave aluguel de veículos tiver um bom desempenho, adicione as seguintes variações: aluguel barato de veículos, aluguel de veículos no Brasil, aluguel de veículos no aeroporto, aluguel internacional de veículos, aluguel nacional de veículos. A ferramenta de palavra-chave pode ajudar você a ter ideias para variações. Clique no botão Ver termos de pesquisa, no separador palavra-chave. Finalmente, considere o tipo de correspondência definida para cada uma das palavras-chave. A correspondência ampla é a opção pré-definida de correspondência de palavras-chave.
Se você definir uma palavra-chave sem outros parâmetros, ela será de correspondência ampla. Isso significa que o anúncio terá exposição máxima, já que poderá ser apresentado em variações, sinônimos e plurais da palavra-chave original. Por exemplo, se você definir a palavra-chave livro usado, o anúncio pode ser acionado por um usuário que pesquisou termos como livro novo, revistas usadas ou livro usado São Paulo. A vantagem da correspondência ampla é a possibilidade de exposição máxima. A desvantagem é a possibilidade de o anúncio ser apresentado em pesquisas irrelevantes que prejudicam o CTR e o ROI. A correspondência de expressão oferece maior controle. Se livro usado, com aspas, for a sua palavra-chave, o anúncio já não será apresentado para variações, mas será apresentado se um usuário escrever a expressão livro usado com outras palavras, antes ou depois. Ou seja, o anúncio seria acionado para o termo livro usado São Paulo, mas não para revistas usadas. A vantagem aqui é o maior controle. No entanto, haverá menos impressões. A correspondência exata é a opção mais refinada. Se você definir livro usado, com aspas, o anúncio só será apresentado quando um usuário escrever essa expressão exata e não livros usados, no plural, livro usado São Paulo ou qualquer outra variação. A vantagem da correspondência exata é saber que o anúncio só será apresentado com a expressão específica que você definiu, o que previne variações e expressões irrelevantes. Contudo, o anúncio receberá muito menos tráfego do que com a correspondência ampla. Quando utilizar a correspondência exata? Se você tiver uma palavra-chave genérica, como livro usado, onde há a possibilidade de muitas variações irrelevantes, como livro usado antigo ou revista usada, você ainda poderá ter bons resultados se definir a palavra-chave genérica com correspondência exata. Porém, se tiver uma palavra-chave muito específica, é melhor optar pela correspondência ampla, uma vez que a maioria das variações dessa palavra-chave pode ter alguma relevância. As palavras-chave negativas formam um componente fundamental de uma lista de palavras-chave de sucesso. Adicionar uma palavra-chave negativa ao grupo de anúncios ou campanha significa que os seus anúncios não serão apresentados em pesquisas correspondentes a esse termo. Ao filtrar impressões indesejadas, as palavras-chave negativas podem ajudá-lo a atingir os clientes potenciais mais adequados, reduzir o seu custo por clique, CPC, e aumentar o seu ROI. O modificador de correspondência ampla proporciona maior alcance em relação à correspondência de expressão e maior controle em relação à correspondência ampla. As palavras precedidas por um sinal mais em uma palavra-chave de correspondência ampla devem ser exatas ou estar como uma variante na consulta. Os sinônimos não correspondem. Utilize estas ferramentas para descobrir novas palavras-chave e para identificar as palavras-chave que devem ser otimizadas. Utilize a ferramenta de palavras-chave para ter ideias de listas de palavras-chave e descobrir palavras-chave negativas, enquanto estiver criando uma campanha. Assim que a ferramenta gerar algumas ideias iniciais, você pode introduzir novamente os resultados relevantes na ferramenta para gerar ideias de palavras-chave ainda mais específicas. Adicione palavras-chave relevantes ao grupo de anúncios focado nesse tema ou produto. Utilize o campo de análise de palavras-chave do separador palavras-chave de sua campanha para ter uma visão detalhada do desempenho de sua palavra-chave, incluindo o índice de qualidade numa escala de 1 a 10. Execute um relatório de termos de pesquisa para ver todas as pesquisas que acionaram seus anúncios. Você pode utilizar esse relatório para identificar pesquisas relevantes que direcionem o tráfego para o seu website e adicioná-las como novas palavras-chave. Se você identificar termos irrelevantes, adicione-os como palavras-chave negativas ao seu grupo de anúncios ou campanha. Tenha em mente as vendas e os dados de conversão quando tomar essas decisões, uma vez que a CTR e o índice de qualidade não são os únicos fatores. Utilize o estimador de tráfego para descobrir o tráfego de palavras-chave e estimativas de custos, para identificar palavras-chave em potencial a serem adicionadas e para otimizar seus lances de palavras-chave.
Ao conhecer o tráfego estimado de suas palavras-chave, você pode definir lances adequados que ajudarão a maximizar a exposição de seu anúncio dentro do limite do seu orçamento diário. Por fim, vamos falar de como criar o texto de seus anúncios da forma mais eficaz. Você deve experimentar diferentes tipos de texto para o anúncio, até encontrar o que funciona melhor para a mensagem específica que quer transmitir. Otimizar anúncios para CTR e tráfego. Para otimizar o texto do anúncio, inclua descrições do produto, vantagens, ofertas ou promoções. Faça com que as palavras-chave correspondam estritamente com o texto do anúncio. Para garantir sua relevância e, sempre que possível, utilize a inserção de palavras-chave. Otimizar anúncios para branding. Tente diferentes formatos de anúncio. Para promover a percepção da marca, tente formatos de anúncios visuais como anúncios gráficos. As mensagens gráficas podem chamar a atenção e permitir que um cliente se envolva com a sua marca. Tire proveito das letras maiúsculas. Escreva as palavras em sua URL de visualização em iniciais maiúsculas para chamar mais atenção para o nome e marca de sua empresa. Acompanhe o desempenho de seu anúncio e aprenda com ele. Examine os dados do separador Anúncios para identificar anúncios de texto de alto e baixo desempenho. Para anúncios de alto desempenho, teste variações com uma mensagem ou página de destino diferente para resultados ainda melhores. Se os anúncios não tiverem um bom desempenho, você pode eliminá-los ou editá-los para que fiquem mais parecidos com seus anúncios com desempenho elevado. Lembre-se de que o AdWords mostrará mais frequentemente o anúncio com melhor desempenho dentro de um grupo de anúncios. A inserção de palavras-chave permite aos anunciantes corresponder os termos de pesquisa do usuário ao texto do anúncio, o que aumenta a relevância para o usuário. Deste modo, agrupe as palavras-chave segundo temas lógicos e utilize a inserção de palavras-chave para incorporar a palavra-chave na criação de um anúncio relevante. Certifique-se de que os anúncios estão bem estruturados e cumprem as regras gramaticais e de estilo após a inserção das palavras-chave. Não utilize a inserção de palavras-chave de forma exagerada. Ela pode facilitar a pesquisa de anúncios, mas não é necessariamente eficaz por si só. Para utilizar a inserção de palavras-chave, insira o código mostrado na tela em qualquer ponto do texto do anúncio, incluindo a URL de visualização ou a URL de destino. Quando seu anúncio for apresentado numa página de resultados de pesquisa, o código será substituído pela palavra-chave que acionou o anúncio. Quando a palavra-chave for muito longa, fazendo com que o texto do anúncio exceda o limite de caracteres, será utilizado o texto pré-definido do anúncio como alternativa. Substitua o termo texto pré-definido no exemplo do código pelo texto que quer apresentar, caso a inserção de palavras-chave não seja acionada. Otimizar anúncios para o ROI significa atrair cliques de usuários do Google que desejam fazer uma compra. Defina uma frase vendedora clara. Uma frase vendedora clara é especialmente importante se o seu objetivo for maximizar o seu retorno sobre investimento. Guie o usuário quando ele acessar o seu website, dizendo o que ele deve fazer. A frase vendedora deve refletir o ato da conversão, seja uma inscrição, a busca por mais informações ou uma venda. Especialmente para anúncios da rede de display, uma boa frase vendedora estabelecerá expectativas realistas para usuários em várias fases do ciclo de compra. Relacione os anúncios com as respectivas páginas de destino. A URL de destino que você escolher para cada anúncio deve estar diretamente relacionada com o produto ou o serviço descrito no anúncio. Por exemplo, se um anúncio de uma imobiliária destaca apartamentos para venda no Rio de Janeiro, a página de destino ideal deve apresentar todos os apartamentos disponíveis para venda no Rio de Janeiro, em vez da página inicial da imobiliária. É muito mais provável que os clientes comprem se não tiverem que procurar pelo que querem em seu website. Filtre os cliques não qualificados. Se você quiser separar os clientes potenciais daqueles que não estão preparados para comprar, utilize frases descritivas para segmentar o texto do anúncio. Por exemplo, filtre os usuários que só compram por telefone, incluindo algo como compra online. Palavras como comprar,
adquirir e encomendar também podem ajudar a assegurar que os cliques nos anúncios venham de clientes qualificados. E assim chegamos ao fim deste tutorial. Obrigado por ter assistido a esta apresentação. Esperamos que agora você esteja preparado para otimizar as contas dos seus clientes. 1.